Evangelho, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que lhes foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos a parábola do semeador no mesmo período, no mesmo dia em que celebramos a memória do doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. Professor de teologia, filosofia e outras ciências nas principais universidades do mundo de seu tempo, Tomás de Aquino foi um frei caridoso e estudioso das Sagradas Escrituras, de São Paulo e de Santo Agostinho, mas sempre viveu como um simples sacerdote da ordem dominicana, atuando tudo aquilo que é próprio da sua vida consagrada. Ele nasceu em 1225, em Roca Seca, na região da Campanha, Itália, próxima a Nápoles. Possuía laços de sangue com famílias reais da Itália, França, Sicília e Alemanha. Está ligado também à Casa de Aragão. Ele ingressou no mosteiro beneditino de Monte Cassino aos 5 anos de idade, dando início aos estudos que não parariam nunca mais em sua vida. Depois ele frequentou a Universidade de Nápoles, mas quando decidiu entrar para a Ordem dos Dominicanos,
encontrou uma forte resistência na sua família. Seus irmãos chegaram a trancá-lo no castelo por 1 ano para tentar afastá-lo do convento dominicano, mas sua mãe acabou por libertá-lo e acompanhando a vocação de seu filho, pôde ajudá-lo a entregar-se completamente à religião. Tinha à época 18 anos. Não sendo por acaso a sua escolha pela Ordem Dominicana, que trabalha para unir ciência e fé em favor da humanidade, este sempre foi o objetivo do coração de Tomás de Aquino. Ele foi para Colônia, na Alemanha, Paris, estudou com grandes santos e doutores da Igreja, como Santo Alberto Magno. Por sua mansidão e silêncio, foi muito maltratado pelos seus companheiros, mas virtuosamente, homem de grande humildade e viva obediência, sempre entregou-se a cumprir aquilo que a disciplina da ordem lhe pedia. Se tornou conselheiro dos papas Urbano IV, Clemente IV e Gregório X, além de ter sido conselheiro do grande rei São Luís de França. Lecionou nas universidades de Paris, Roma, Bolonha, Nápoles. Jamais se afastou da sua humilde condição como frei dominicano. Vivia entregue a seus estudos e escreveu inúmeras obras de grande sabedoria e conhecimento. Morreu muito jovem, mas aos 49 anos de idade, no mosteiro de Fossa Nova, enquanto ia para o segundo concílio de Lyon. Fossa Nova está perto de Roma, no dia 7 de março de 1274. Dentre suas principais obras, encontra-se a Suma Teológica, que trouxe a compreensão mais profunda da teologia aos tempos do 1300 e os séculos vindouros. São Tomás de Aquino, por uma vida exemplar, dedicou-se intensamente ao conhecimento de Deus e das ciências sagradas. No dia 28 de janeiro de 1567, Papa Pio V lhe deu o título de doutor da Igreja e logo passou a ser chamado de doutor angélico pelos clérigos. Em toda a sua obra filosófica e teológica tem primazia a inteligência, o estudo e a oração, sendo ainda a base dos estudos da maioria dos seminários. Para isso contou, mais recentemente, com o impulso dado pelo incentivo do Papa Leão XIII, que fez reflorescer os estudos tomistas como base da formação dos sacerdotes. A sua festa litúrgica ela é celebrada no dia 28 de janeiro ou no dia 7 de março, em algumas comunidades dominicanas. Seus restos mortais estão em Toulouse, na França, mas a relíquia de seu corpo mais preciosa se encontra em Roma. São Tomás de Aquino, queridos irmãos e irmãs, soube ouvir os ensinamentos do Senhor e guardá-los vivos em seu coração. Sempre, como vai ensinar o Papa Bento XVI, apresentando a biografia de São Tomás de Aquino, sempre deu espaço à escuta de Deus e jamais se precipitou em afirmar algo ou compreender algo sem antes estar diante de Deus para que Ele pudesse lhe orientar, tanto o saber como o refletir. Dessa forma, São Tomás de Aquino nos dá um testemunho de grande devoção a tudo o que pertence a Deus e a fazer do estudo e do ensino uma experiência de encontro com o sagrado.
de disposição interior ao conhecimento da verdade. Peçamos a poderosa intercessão de São Tomás de Aquino por todos aqueles que estudam e se preparam para o ensinamento da ciência sagrada, ou seja, especialmente os sacerdotes religiosos e todos aqueles que estudam teologia, com o objetivo de levar os conhecimentos sobre as coisas divinas aos irmãos e irmãs. Jesus, através de parábolas, ensina a boa nova do Evangelho hoje para nós. Assim ouvimos a narrativa do Evangelho de São Marcos. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a nossa geração recolheu ainda mais do que a geração dos apóstolos pôde recolher, por pura bondade e misericórdia do Senhor em nosso favor, a fim de que possamos ter uma fé e possamos dar um testemunho vivo da grandeza e do poder de Deus em nossas vidas e como Senhor de todas as coisas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela poderosa intercessão de São Tomás de Aquino e a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.